Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a viagem do Lula para o Japão. O Lula e mais uma penca de gente foi para o Japão. Um monte de gente, um monte de políticos, um monte de empresários, um monte de ministros. Ele juntou um monte de gente do governo e foi todo mundo para o Japão. O Japão é um parceiro importante do Brasil, é verdade, mas não é uma coisa assim tão fantástica. Não se espera grandes coisas desse encontro do Lula no Japão, né? Há a expectativa que o Japão abra o mercado para a carne brasileira, o que seria ótimo, mas vamos combinar, não é nada assim de mudar a história do mundo, né? De que o Lula está com medo para sair do Brasil nessa semana que está acontecendo o julgamento da denúncia contra Bolsonaro, né? Porque a essa altura todo mundo sabe que o STF vai aceitar a denúncia contra Bolsonaro, ninguém tem dúvida disso. Será que eles vão fazer mais do que isso? Será que eles vão determinar a prisão preventiva do Bolsonaro, prisão provisória do Bolsonaro? Acho pouco provável, acho que não tem motivo nenhum para isso, mas sabe-se lá, né? A gente sabe que esse tipo de coisa já ficou, esse processo do Bolsonaro já é um processo puramente político, já não tem mais nada de jurídico nele, então a essa altura qualquer coisa é possível, talvez seja isso que o pessoal quis fazer, que está todo mundo longe para não estar aqui no Brasil caso aconteça alguma coisa aqui, alguma manifestação ruidosa disso daí, dos manifestantes do Bolsonaro, né? E isso dá uma outra ideia também, porque mostra um pouco de covardia e até receio, porque se realmente, vamos supor, hipótese, não acredito que vai acontecer, tá? Vamos supor, hipótese, que o STF determine a prisão do Bolsonaro e que aconteça alguma revolução, o pessoal proteste, coisa e tal, e o Lula tá lá no Japão, né? É uma coisa que vai ficar mais difícil ele controlar o que quer que aconteça aqui no Brasil se ele está lá no Japão, né? Muito curiosa, justamente nessa semana do julgamento do Bolsonaro, o cara sair com um monte de político lá para o Japão. Essa notícia foi sugerida por Jonas Pires, Zenildo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula foi para o Japão essa semana, supostamente um encontro diplomático para reativar o comércio e coisa e tal. Muito, muito positivo isso, acho bacana. Mas chamou a atenção o tamanho da comitiva. Foram 17 políticos, inclusive a presidência da Câmara, o Hugo Motta e o Alcolumbre, e mais um monte de políticos do PT, a Janja, não sei o que lá, ministro, sindicalista. Foi uma penca de gente passear lá no Japão, né? Você pode falar assim, isso é normal, o Lula tá aí para isso mesmo, para roubar a sociedade brasileira e os amiguinhos dele ficar passeando para cima e para baixo. Isso aí é o normal do que está acontecendo. Já fizeram isso com a China, já fizeram isso em outros países, né? Portugal, já fizeram isso na Europa. Sim, eu concordo, já fizeram isso num monte de lugar, é verdade. Mas não ficou curioso esse negócio justamente agora, né? É verdade que, em parte, o objetivo do Lula é justamente tentar acordos com Hugo Motta e com Alcolumbre, né? O José de Souza fala aqui que Bolsonaro receia o que pode vir do Japão. Então Bolsonaro teria dito aqui para pessoas aqui, que ele não está preocupado com a decisão do STF, porque ele sabe que a decisão do STF vai ser pelo aceite da denúncia dele, né? Todo mundo sabe, infelizmente, já expliquei para vocês, por mais que seja um absurdo isso, por mais que seja uma coisa totalmente sem sentido, o fato é que o STF está numa posição que ele não tem outra alternativa. Ele precisa achar o golpe do Bolsonaro agora, ele não tem alternativa que não seja condenar Bolsonaro pelo golpe, né? Mas isso já é esperado. O que ele falou que ele está mais preocupado com o que vem do Japão. Por quê? Porque o Alcolumbre e o Hugo Motta estão para lá, o Alcolumbre e o Hugo Motta fizeram acordos com o Bolsonaro, mas nesse momento estão lá no Japão passeando com o Lula, né? E certamente o Lula vai oferecer coisas a eles, né? O Lula, como presidente, ele tem a chave do cofre e pode oferecer um monte de benesse para esse pessoal. Até que ponto vão durar os acordos, o pessoal não sabe, né? Existe a expectativa de muita gente, principalmente na esquerda, que esse julgamento destrua o Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro vai ser condenado e coisa e tal. Mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo, porque é muito engraçado isso. O pessoal tá com essa ideia mesmo que no momento que o Bolsonaro for condenado, aí acabou o bolsonarismo. E eles esperem uma surpresa, né? Porque o pessoal achava que isso ia acontecer com o Trump lá nos Estados Unidos também. No momento que o Trump for condenado, acabou o trumpismo, né? E não foi bem isso que aconteceu, né? Enfim, de qualquer forma, tá essa viagem lá no Japão, tem a questão da anistia que está sendo colocada pelo Bolsonaro aqui, mas o estranho é esse negócio, ele levou um monte de gente aqui, ó. A Janja, Davi Alcolumbre, Hugo Motta, Juscelino Filho, Camilo Santana, Renan Filho,
um monte de ministro, todos os ministros mais próximos dele, um monte, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. O que o Andrei Rodrigues está fazendo no Japão? Me explica. Por que o diretor da PF estaria no Japão negociando o que lá? A impressão que dá, se você ler essa lista de nomes aqui, é que o pessoal que está com medo de, sei lá, né, um resultado desfavorável no STF, ou algum problema aqui no Brasil, uma revolução aqui no Brasil que tome o poder, e essas pessoas seriam as pessoas que... Aqui, ó, Arthur Lira e Pacheco, que são os ex-presidentes da Câmara e do Senado, que em tese, hoje em dia são deputados normais. O que eles estão fazendo no Japão? Estão passeando lá para fazer o quê, no final das contas, né? Não dá essa impressão de que isso aqui é uma equipe de fuga? Tipo assim, vamos supor que fosse acabar o governo Lula agora, que fosse ter um golpe aqui no Brasil e que, né, não teria mais futuro aqui no Brasil. O Lula levou todo mundo que seriam os mais perseguidos aqui do governo dele para o Japão, que é longe pra caramba, né? O Japão é lá do outro lado do mundo, né? Ficou estranho esse negócio. Eu, sinceramente, não sei por que eles estão fazendo isso. De novo, a parte comercial. Estão lá para fazer acordos e não sei o que lá, que fala que o Lula vai ter um banquete oferecido para ele no Japão e não sei o que lá. Coisa democrática, se reúne com o imperador do Japão, recebe a honraria máxima do país, saiba por quê. É porque o Brasil é o país que tem o maior número de imigrantes de japoneses fora do Japão. Como é o país que tem o maior número de italianos fora... Não, italianos não, italianos nos Estados Unidos. Mas é o segundo maior país com o maior italiano fora da Itália, é o país com o maior número de nigerianos fora da Nigéria, o maior número de portugueses fora de Portugal, enfim, vários países você pode colocar o Brasil assim. O Brasil é o país que tem mais japoneses fora do Japão, né? Então, é por isso que ele está recebendo a honraria e, enfim... Comitiva do Lula chega no Japão para ampliar parcerias comerciais. Em tese, a cereja do bolo é um acordo para o Japão comprar carne brasileira. O que, de novo, acho bacana, acho um negócio legal. Cara, justifica uma comitiva com 100 pessoas, 117 pessoas, 17 políticos e 100 empresários para fechar um acordo de carne no Japão. E mesmo se considerando esse negócio de viagem, coisa e tal, de passear, né? Porque passear no Japão é legal, né? Eu tenho vontade de conhecer o Japão, não conheço o Japão ainda. Um dia eu hei de viajar para o Japão e conhecer o Japão. Mas é aquele negócio, né? Uma viagem longa e coisa e tal. Nessa semana que tá tendo esse burburinho todo aqui no Brasil, do STF condenando o Bolsonaro e não sei o que lá. E teve o caso do flagra do... sapato do Lula, um sapato de 10 mil reais que o Lula estava vestindo, lá um tênis de 10 mil reais que o Lula estava vestindo. Mas isso daí, meu amigo, é o que eu falo para você. Se alguém... Eu acho impressionante isso, né? Como é que ainda tem gente que acha que o Lula é pobre, né? O Lula gosta de fingir que é pobre, gosta de falar como se ele fosse da classe pobre, como se ele fosse pobre. Mas ele não é pobre, não, já não é pobre há muito tempo. Aliás, desde jovem, muito antes dele fazer muito sucesso na política, ele já era um metalúrgico no ABC, e metalúrgico no ABC não é pobre não, meu amigo, ganha bem pra caramba, pode perguntar pro pessoal. É classe média, não chega a ser rico, é verdade, mas já é classe média. Pobre, pobre mesmo, o Lula foi na infância dele, e olhe lá, né? Enfim, tá o Lula aqui com um sapato de 10 mil reais, gosta de esnobar mesmo. A Janja também, ela foi pro Japão antes para economizar passagem aérea. Ela falou isso, cara, que ela foi uma semana antes para economizar passagem aérea. Obrigado, Janja, por sua economia de passagem aérea para o Japão. Me diga uma coisa, por que você não ficou no Brasil, né? Economizaria mais passagem aérea ainda. Afinal, a sua presença no Japão é absolutamente desnecessária, né? Mas enfim, isso aí é só um detalhe, né? Ela chegou uma semana antes, dizem que era o Japão tem um festival que é o Festival da Piroca, né? Tem isso lá no Japão, né? E parece que ela chegou lá para pegar o Festival da Piroca lá no Japão. Enfim, de qualquer forma, ela disse que é para economizar a passagem que ela foi uma semana antes. Eu, sinceramente, acho estranho, mas beleza, deixa ela. Janja rebate críticas sobre viagem ao Japão. Vim com a equipe percussora para economizar passagem aérea. Tá bom, Janja, por que você não ficou no Brasil? Economizava mais passagem aérea ainda, né? Mas enfim. De novo, a grande coisa dessa história toda, essa história toda, no final das contas, não quer dizer nada, né? O que eu tô chamando a atenção nessa história é por que foi essa turma toda? Cara, se você vê os nomes das pessoas aqui, é justamente os nomes de quem estaria mais preocupado caso houvesse um golpe no Brasil essa semana. A impressão que dá é que o pessoal
fugiu mesmo. É muito engraçado, porque eu vou até fazer um outro vídeo sobre isso, falando que os petistas estão doidos pro Bolsonaro fugir, né? Eles querem inventar que o Bolsonaro vai fugir, que o Bolsonaro não é macho e não sei o que lá, e o Bolsonaro foi lá assistir o julgamento, ele sentou lá na primeira fila para ouvir o Alexandre de Moraes acusar ele. O Alexandre de Moraes tá tremendo no julgamento assim, tá tremendo assim, eu vou falar sobre isso no outro vídeo, né? Mas enfim, e eles foram lá pro Japão, cara. Cara, nada me tira da cabeça. Eu não acho que vai acontecer nada, tá? Não acho que vai acontecer nada, não vai ter golpe, não vai ter nada demais. Vão aceitar a denúncia contra o Bolsonaro e vai continuar a vida do jeito que segue. Mas a minha dúvida é, isso aqui parece muito um grupo de fuga, cara. Um grupo de, né, vamos nos preparar aqui para fugir caso dê algum problema, né? Não pareceu muito isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.